Olá a todos, eu sou o Cleber Machado e aqui vamos dar continuidade em outros tipos de materiais, né? Vimos sobre metais e algumas composições deles e vamos ver inúmeros outros exemplos de composições, né? Então, vou separar entre madeiras e outros tipos de materiais que não são metais. Também vou separar entre alguns materiais que têm refração e também translucência, né? Alguns deles não vamos usar esse material padrão, pois para ter um controle melhor em alguns aspectos, temos outras soluções, outros tipos de materiais do Overlay. Aqui sobre madeiras é muito simples, né? Eu vou pegar aqui uma textura de madeira. Deixa eu pegar essa aqui mesmo. Uma que tem um pouco mais... essa. Que tem um pouco mais essas diferenças, né? Vou atribuir ao canal Diffuse e vou ativar o meu interativo. A madeira basicamente se comporta parecida. O comportamento geral de todos os metais são muito parecidos. Do metais temos aquela característica, né, da reflectividade, que você pode controlar a cor dele. Mas você pode atribuir e utilizar o mesmo método para qualquer material, né? A madeira aqui eu posso dar então ativar a reflectividade dela. Eu vou aproximar um pouco mais. E diferente dos métodos mais antigos, onde eu poderia usar uma outra textura para o canal de reflectividade e ter uma diferença desse aspecto em áreas onde eu tenho pouca reflexão, né? Em áreas que eu tenho mais, eu vou apenas trabalhar com gloss. E na maioria das vezes, nesses materiais novos do Overlay, né, que vem com o Glossy Fresnel padrão ativado, nós temos basicamente uma maneira muito fácil de trabalhar com esse tipo de aspecto. Porque se eu diminuir muito o glossiness aqui, eu não vou ter essa reflectividade, né? Eu não tenho mais aquele aspecto que eu tinha nos materiais antigos, onde não tinha esse efeito, né? Sem esse efeito, ele acabava criando esse aspecto de tecido, né? Ou essas áreas mais claras nas bordas. Agora, com esse padrão, ele não tem mais esse comportamento. E assim eu posso perfeitamente conseguir essas áreas que tem mais reflectividade apenas controlando o gloss e ativando os reflexos, e não utilizando mais mapeamentos e composições dentro do canal de reflectividade. Ainda pode, né? Mas vamos entender um pouco mais sobre ele. Uma maneira totalmente opaca, eu poderia... eu vou aqui atribuir um Color Correct. E vou remover a saturação. E vou atribuir ao canal Bump, né? Eu também vou remover aqui o filtro para eu ter mais detalhes. E vou trabalhar apenas com o Bump. Não vou fazer os ajustes em outros canais por enquanto. O Bump eu vou deixar um valor baixo, para ser algo bem sutil. E vou aumentar o Glossiness, né? Não estou trabalhando com mapa no Glossiness. E eu tenho já um aspecto parecido, como se eu mapeasse o canal reflectividade, né? Tem áreas que tem mais reflexão e áreas menos. Porque temos um bump, e esse bump ajuda a controlar isso também. Da mesma maneira, eu posso utilizar esse dentro do glossiness. E eu vou ter um resultado parecido, né? Porém, aqui para nós vermos a diferença, eu vou aumentar o contraste dessa cena, dessa textura. Eu vou usar aqui essa opção que já foi vista. Eu posso usar dentro do Color Correct também. Vamos usar o Color Correct mesmo, né? Vamos ver outra situação. Aqui eu vou diminuir o gama e vou aumentar o valor. Então tenho áreas que eu tenho mais reflectividade e áreas que tenho menos, apenas controlando o glossiness, né? Não estou usando o mapa dentro da reflectividade. Vamos tentar buscar esse mesmo resultado através então de um mapa dentro da reflectividade. Não é, na maioria dos casos, como eu falei, não é preciso
Você consegue ter ótimos resultados apenas com o glossiness. Mas vamos testar, né? Vamos ver a diferença. Então esse aqui é o nosso glossiness, né? E vamos fazer o mapeamento do canal de reflexo. Então tem praticamente o mesmo, porém, e aqui eu estou utilizando, deixa eu remover o glossiness, né? Apenas o canal, o mapa dentro do reflectividade, né? Aqui eu preciso aumentar um pouco mais esse contraste para ter o mesmo resultado. Deixa eu diminuir aqui para 0,1, aqui para 300, 250, 200. Aqui ficou um pouco menos. E eu tenho áreas que eu tenho reflexo e áreas que eu tenho menos reflexo, né? Mas é um tipo de composição, como eu falei, que você não precisa fazer. Você pode apenas trabalhar com o glossiness, que você vai ter um resultado muito bom, né? Sem se preocupar muito com o canal de reflexos, apenas ativando ele, né? Na maioria das vezes eu utilizo essa metodologia, apenas ativando os reflexos e controlando essas áreas com o glossiness. E atribuindo mais alguns efeitos, como o bump, né, para controlar um pouco melhor também, no qual ele ajuda a controlar esse efeito também, né, acaba somando. Nas madeiras, praticamente é isso, né, muito simples de ser criado. Se eu quero mais reflectividade nessa madeira, eu aumento o índice de refração, né? E se eu quero menos, eu diminuo. E assim eu tenho o aspecto no que eu estou buscando. Uma característica das madeiras é que elas podem ter acabamento, né? Um acabamento diferente. Eu vou aqui aumentar um pouco o índice de refração. Eu vou suavizar um pouco mais isso aqui para 0,3, 0,4, para não ter muito contraste. Vou deixar o valor de 1, não tem muito contraste, né? Então tem um pouco mais disperso essa reflectividade, né? E vou diminuir um pouco aqui para ficar mais opaca. E algumas maneiras eu tenho algum acabamento, como eu falei. Esse acabamento você pode buscar através de uma composição. Por exemplo, a madeira é muito comum ter um tratamento de verniz, né? Então, se eu quero um acabamento de verniz em todo o nosso material, aqui o parafuso está com o mesmo, né? Eu posso criar um outro material depois. Eu posso simplesmente criar um material novo do Overlay. Ele vai ser exclusivamente para dar o aspecto de verniz. Então, eu vou remover o Fresnel e vou dar 100% de toda a reflectividade, né? Ativar. Ele é totalmente reflectivo, é praticamente um espelho. Eu vou remover também o canal Diffuse. E como que eu vou mesclar eles dois através de também foi visto Everlay Blender, né? Blend Material. Então essa vai ser a nossa base e esse vai ser o nosso material de verniz, né? Nosso acabamento de verniz. Porém, eu preciso controlar esse efeito, né? Para eu mesclar os dois. Eu vou controlar muito fácil, se eu quero que seja em todas as superfícies, através de um Overlay Color, né? Já vimos como é fácil controlar esses efeitos através do Color, né? Overlay Color. Então eu quero aqui no multiplicador, eu quero apenas 10%, né, de verniz, né, desse efeito. E eu vou colocar dentro do Blend 1. E assim eu tenho esse efeito, né, de acabamento de verniz. Porém, o verniz geralmente ele escurece a madeira, né? E assim você pode então diminuir aqui os reflexos para eu ter um pouco mais de cor e aumentar a sua intensidade, né?
eu posso diminuir um pouco mais. E aumentar a intensidade. Dessa maneira eu vou começar a escurecer a nossa madeira, né? E tendo o efeito do verniz, né? Esse é o acabamento das madeiras, mas se eu quero controlar esse verniz em algumas áreas, né, eu vou ter que usar então outro tipo de mapeamento, de máscara, né? Eu posso utilizar para algumas áreas, né? Vamos então fazer uma composição bem rápida aqui. Vamos usar o Overlight para visualizar, muito fácil isso. Vamos usar o Dirt de novo. Vamos invertê-lo e diminuir o seu raio por enquanto. E vamos utilizar uma textura para controlar isso. Vamos pegar uma textura de utilidade aqui, que eu tenha um padrão. Vamos pegar essa aqui, né? Vamos utilizar no raio. Então essas áreas não vão ter verniz. E para eu controlar melhor a saída, eu vou atribuir um output para eu controlar esses valores, né? E para dar mais intensidade, eu vou também utilizar um Varycolor dentro do Occluder. E vou aumentar o multiplicador, um valor bem alto aqui já para não fazer mais testes. Aqui eu posso querer inverter esses valores, mas primeiro vamos utilizar ele como máscara então para nosso verniz. Eu vou atribuir ele aqui ao nosso Blender 1 e vou voltar com o nosso material. Como eu falei, eu posso querer inverter esses valores, né? Eu quero essas áreas, pequenas áreas, não quero ter o verniz, e essas restantes eu quero ter. Então eu posso simplesmente inverter aqui e controlar um pouco melhor isso tudo. Ele está muito forte aqui, né? Então vamos diminuir esse contraste. Eu posso diminuir tentando aqui a intensidade. Vamos colocar 2. No raio, vamos considerar aqui um outro valor, mas porém vai ser um pouco difícil. Vamos ter que buscar uma composição. Então vamos fazer uma composição onde nós temos esse e esse. E vamos utilizar o Layer 2, que tem nossa máscara, como vamos testar assim. E aqui eu posso controlar a intensidade, né? Então eu vou colocar um valor de 1 e eu controlo a intensidade. Vou colocar apenas 10% aqui. E essas áreas eu já não tenho o verniz, né? Esse acabamento da superfície. Então são inúmeras situações, né? É importante lembrar que alguns tipos de composições, como por exemplo esse, você não pode atribuir diretamente ao canal algum tipo de superfície, né? Você precisa utilizar ele como máscara, né? Como vimos nos metais, não você utiliza ele como máscara, né? E não como efeito final. Aqui estamos usando como máscara, né? Para mesclar esses dois materiais. Eu tenho aqui outros exemplos de madeira, né? Mas basicamente são os mesmos, né? Que tem o material do parafuso, né? Já atribuído, e tem um acabamento aqui com verniz, né? Deixa eu copiar
esse material aqui do parafuso. Vou criar um subobject com 2 materiais apenas. E aqui nós temos o nosso material que nós criamos. Para eu controlar essa mesclagem, eu posso, nesse segundo, eu diminuir 50%. Eu vou ter muito pouca diferença aqui, né? Quase imperceptível. Se eu não quero, eu passo a zerar, né? E eu aumentar aqui a intensidade do verniz. Tá ok? A madeira basicamente é isso. Você pode controlar todos esses aspectos, essas composições que foram vistas e estão sendo mostradas para qualquer tipo de material, né? São composições muito simples que vão lhe resultar no que você está buscando. Sobre a madeira em si, né, eu vou pegar novamente isso aqui. Se você não quer um acabamento diferente, você pode controlar apenas com o bump e com o gloss, né, que você vai ter áreas que possuem reflexo e áreas que não possuem, de maneira muito fácil, sem ter muitas preocupações, apenas com a mesma textura do canal Diffuse. Basta você controlar o seu contraste, né, e fazer esses testes, né. Mas de maneira visual você sempre vai ter algo para uma referência, né. Nessas áreas que estão mais claras, mais próximas ao branco, ele vai ter 100% de superfície polida, ou seja, os reflexos vão ser muito nítidos. E se eu diminuir isso aqui, então vou colocar aqui 150, eu vou ter praticamente aqui alguns tons de 50% de cinza entre essas porcentagens. Então, de maneira visual também dá para se trabalhar, né? Basta você lembrar que os tons de preto ao branco é que vão controlar esse aspecto. Quanto mais contraste, mais vai ter essa diferença entre as áreas que têm reflexo e as áreas que não têm reflexo. Ok? Isso aqui é o básico sobre todos os tipos de texturas. Também vimos em outra etapa como criar esses mapas de relevo também que se comportam assim. Sobre madeiras, basicamente é isso. Não temos assim muitas composições. As madeiras são muito fáceis de se trabalhar. O que você pode buscar é um aspecto um pouco mais diferente na madeira. Por exemplo, eu posso simular um glossiness muito baixo no canal de reflectividade, né? Ou eu posso usar aqui também um glossiness, né? Então vamos fazer um teste. No canal de reflectividade eu vou utilizar esse glossiness. Eu vou desativar o Fresnel e vou ajustar aqui para ter uma curva mais de acordo, né? E vou aumentar esse aqui para 0,1. Eu vou ter praticamente o mesmo comportamento, porém eu posso fazer uma curva diferente, né? Eu posso atribuir algum tipo de madeira que tenha um aspecto diferente. Eu posso também controlar isso e simular isso no próprio canal de Diffuse. Vou ativar aqui. Por exemplo, eu tenho essa textura, eu posso simular um efeito de glossiness muito baixo, junto com o glossiness que nós já estamos trabalhando, com o mesmo fall-off, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outra etapa, né? Em outros materiais que tem um pouco mais com mais característica isso, né? É mais evidente. Então aqui eu vou usar pode ser um color correct mesmo.
tem a mesma textura. Porém, nessa aqui eu vou aumentar e nessa eu vou diminuir a intensidade. E eu tenho aqui uma madeira com uma característica diferente, né? Então tem várias composições que você pode trabalhar. Isso que basicamente é um fake do glossiness também, ou do reflexo, né? Você pode atribuir e utilizar esse método para qualquer tipo de material, né? Não apenas para tecidos, que vamos ver que é um pouco mais evidente isso. Aqui eu exagerei um pouco para demonstrar que ele simula também esses glossiness, né? Esse glossiness muito baixo dessa madeira, né? Mas você, na maioria das vezes, não precisa se preocupar com isso. Basta você utilizar uma textura boa de madeira e trabalhar com apenas o glossiness e o bump, né? Se é algo muito mais específico, que tem relevo, aí você pode criar um mapa para o displacement, tá ok? Por enquanto é isso, né? A madeira e alguns aspectos delas, né? Algumas composições que você pode fazer e conseguir um resultado mais adequado. Deixa eu atribuir esse material no final aqui novamente. E é isso. Vamos ver então, como eu falei, os materiais que não são metais têm um comportamento muito parecido. Algumas poucas diferenças e composições que vão separar entre eles. Se eu alterar aqui o índice de refração, não vai alterar em muita coisa, de 1,5, 1,6, 1,45, isso aqui não vai ter muito impacto, né? Você não precisa estar buscando tanto detalhamento apenas no índice de refração, né? Tem várias outras composições que vão influenciar mais no seu acabamento do que apenas esse aqui. Geralmente eu utilizo aqui um valor padrão que vem, né? E se eu precisar menos reflectividade, aí sim eu altero aqui. Tá ok? É isso. Vamos ver então tudo novamente. Essas mesmas composições com outros tipos de materiais que não são metais, como tecidos e outros. Tá ok?